19h30, 6 de maio, teremos agora a reunião da empresa Júnior. Veja aí se está aparecendo. Tá sim, professor, tranquilo. Está aparecendo? Ok. Então, olha aqui. Esses aqui são os meses: agosto, setembro, outubro, novembro. Esses são os 4 meses que eu analisei, tá? Porque a consultoria que eu fiz foi em dezembro do ano passado. Então, ela não tinha fechado o mês de dezembro, mas ela tinha os meses agosto, setembro, outubro e novembro. No mês de agosto, ela faturou 7.200. Em setembro, 8.000. Em outubro, 10.000. Foi muito bom outubro. Em novembro, 8.000. Ok? Tudo bem? Ok? Sim, Bom, professor. então aqui, esse aqui é a receita. Isso aqui você tem que inserir nos dados. E aí aqui embaixo nós temos os chamados custos fixos. Vocês estão vendo aqui? Custos fixos? Sim, professor. Então, a folha de pagamento é um custo fixo. Só que no caso dessa empresária, ela não tinha funcionário, porque ela que fazia tudo, ok? É uma empresa, é uma batedora de açaí, ela mesmo que batia. Então, ela não tinha folha de pagamento e também não tinha aqui encargos sociais, nem FGTF e nem Prolabore, que a gente não colocou, tá? O que é o Prolabore? Prolabore é o salário dos sócios, tá? Então, o certo é o sócio tirar um Prolabore, porque o que acontece na maioria das empresas? Na maioria das empresas, o dono, ele mete o dinheiro no dinheiro da empresa, achando que é dele. Só que existe aqui um princípio chamado princípio da entidade, né? A pessoa física é diferente da pessoa jurídica, ok? E o grande erro da maioria dos micro e pequenos empresários é que eles confundem as coisas e misturam o dinheiro que entra na loja, no negócio dele, e paga as contas pessoais. Ele mistura tudo, entendeu? Então, esse é o grande erro muito comum nas pequenas empresas, ok? O ideal é que o empresário ele tire o seu prolabore. O que é prolabore? É o salário dele, entendeu? E não misture as contas. O que é da empresa, o que é dele. Entenderam? Tudo bem, pessoal? Ok? Às vezes a gente vai fazer... Professor, pode falar. nesse caso, o Prolabore seria o salário dele, né? Exatamente. Seria mais ou menos isso. E aí ele teria Exatamente. que esperar um mês para retirar, né? Para poder fechar. Não é que ele tem, não é que ele tem que esperar um mês. Ele tira... todos os meses ele vai tirar, entendeu? O Não, dinheiro sim, dele. eu entendi até aí, porque tem, tipo assim, como o senhor estava falando, né, que tem empreendedores que abrem uma situação, uma empresa, mas todo momento que precisa do dinheiro, vai lá no caixa, tira, vai lá no caixa, tira. Esse que é o errado, né, no caso. Não, e o pior de tudo, Anderson, é que o empresário tira o dinheiro e não anota. Não anota que ele tirou, entendeu? Se ele Sim. vai lá no caixa, mete a mão no caixa e fala assim, pô, eu preciso de 500 pau aqui. Ele tira e anotasse, e depois registrasse, ainda vai lá, mas o pior é que eles não anotam, entendeu? Esse é o grande problema, né? Eu tenho visto, por exemplo, quando eu vou nas empresas, o que eu percebo? O pessoal não anota nada, não anota nem a receita, não anota nem o que vendeu. Então, para você fazer uma gestão financeira que seja eficiente, o cliente precisa ter o hábito de anotar tudo que entra e tudo que sai. E a maioria dos microempreendedores não fazem isso, entendeu? Ok? Entendi. Beleza? Então, o ideal é... Não, e eu tenho visto algumas empresas que eu faço consultoria que o grande vilão é o próprio dono da empresa. Ele tira um dinheiro que vai sangrando a empresa dele, entendeu? Ele é o grande responsável da empresa quebrar. Ele tira um prolabore de 5.000, quando, na verdade, a empresa não tem suporte para pagar para ele todos os 5.000, entendeu? Ok? Sim.
E aí, quando Então, ele aí a vai pergunta ver, quebrou a firma, né? é, ele mesmo quebra a empresa, porque ele mesmo que tira o dinheiro. Tem Aí eu algum fui cálculo fazer para fazer, professor? consultoria, eu fui fazer consultoria num restaurante lá em Parauapebas, lá em Parauapebas, a mulher, ela tinha um faturamento muito bom, né? Na época, ela faturava 250 mil por mês, todo mês 250 mil. Só que ela disse que no tempo das vacas gordas, o restaurante dela faturava 800 mil, para você ter uma ideia, 800 mil, até R$ 1 milhão, um restaurante. Era um restaurante que era terceirizada e atendia os funcionários da Vale e terceirizadas da Vale. Então, o que que acontecia? Os funcionários cadastrados, eles comiam, era comida aquilo, e aí anotava no papelzinho e depois mandava a conta para a Vale e a Vale pagava, ok? Então, aí, o que foi que aconteceu? Ela falou para mim que o grande problema dela era o marido dela. O marido dela tinha uma fazenda e ele metia a mão no caixa. Ele queria comprar um trator, ele tirava R$ 40 mil lá do caixa, 40 mil, e comprava o trator. E nem avisava ela, entendeu? Então, isso descontrolava totalmente o caixa. Eu falei assim, não, mas aí eu falei para ela, você precisa controlar, não pode misturar as coisas, entendeu? Aí ela falou, não, mas é que meu marido tem fazenda, ele que fornece a carne. Eu falei assim, mas tudo tem que ser contabilizado, tá? Ok, ó, vocês podem interromper qualquer momento que quiser fazer pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta até aqui ou não? Tá tudo bem? E professor, Oi. tem algum cálculo para saber o Prolabore, salário assim? Então, o Tem algum salário do cálculo? o Prolabore é o seguinte, você tem que partir do seguinte princípio, o Prolabore é tirar o mínimo possível, o mínimo. É melhor você ter uma empresa rica e o dono pobre, do que o contrário. É melhor você. Porque se você tem o dono rico e a empresa pobre, a empresa quebra. É aquela história da galinha dos ovos de ouro. Então, o ideal é que o dono tire o mínimo possível. É por isso que tem que ter o capital de giro. Capital de giro é exatamente essa reserva para você não mexer no dinheiro da empresa. Eu fui fazer uma consultoria num restaurante lá em Salvador, tá? Era uma franquia, né? E aí, o dono, o franqueado, eu falei para ele, olha, segundo as estimativas das entradas, eu falei para ele, você vai ficar um ano tendo que meter o dinheiro seu na empresa. Ele falou, é mesmo, é? Eu falei, porque era num shopping novo, acho que era Shopping Bela Vista, era um restaurante de carnes finos, né? É aquele restaurante que você pede uma proteína, paga um valor X, e a guarnição, você come à vontade de guarnição, tá? Aí eu falei para ele, você vai ter que meter dinheiro seu no restaurante durante um ano, porque o shopping era novo, ainda não estava maturado. Então, aí ele comprou a franquia. Aí depois ele falou assim, olha, Suzuki, você estava certíssimo. Eu fiquei um ano tirando dinheiro do meu bolso para sustentar o restaurante. Quer dizer, ele não tirou pro labore, ele tirou dinheiro do bolso dele para poder sustentar aquele restaurante. E o restaurante começou a andar sozinho depois de um ano, entendeu? Então, o grande mal, o grande mal das pessoas, o grande mal das pessoas que começam um negócio é confundir o dinheiro do caixa como sendo lucro, e não é, entendeu? O que vai determinar se uma empresa tem lucro ou prejuízo é a DRE, demonstração do resultado de exercício, que é essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, bora continuar aqui, tá? Espera aí, aqui, né? Deixa eu continuar. Ok, espera aí. Bom, então vamos continuar. Então, ela tinha aqui, ela gastava de energia R$ 209, certo? O telefone, ela pagava R$ 27, ok? Então, deixa eu ver aqui a conta, né? O contador ela não pagava,
porque ela era MEI, microempreendedor individual, e não é obrigado ter contador, quem é MEI. IPTU ela não pagou, alvará não pagou, associação ela não pagou, aluguel da máquina ela não tinha, aluguel da máquina, ela não tinha despesa de combustível, não tinha uniforme, não tinha nada disso, tá vendo aqui, ó, ok? Segurança, ela pagava R$ 60 por um guarda. Na verdade, o ponto de açaí dela ficava dentro de um conjunto residencial, lá em Castanhal. Então, ela pagava segurança R$ 60, material de escritório não tinha, jornal não tinha, água, ela não tinha água, ok? O MEI, ela pagava por mês R$ 53,25. Então, é isso, tá? Então, ela tinha de custo fixo, ela tinha R$ 349, que representa 4,83% da receita. Tá aqui, ó. A receita é 7.000, o R$ 350 é menos de 5%. Então, o custo fixo dela era muito baixo. Ela não tinha funcionário, ela não tinha muitos gastos, então é muito baixo. Ok? Muito bem, então vamos lá. Isso aqui é custo fixo. Aí nós temos aqui os custos variáveis. Ok? Então, ela tinha de fornecedor. Deixa eu puxar para cá. Ela tinha de fornecedor 5.700. Então, 5.700 é quanto ela pagou por fornecedor do açaí. Ou seja, 5.700 representa 78,80%. Entenderam? Então, o que a gente percebe logo de cara? Que o problema dela não era o custo fixo. O problema dela era o custo variável, que é o custo da mercadoria vendida, que era o custo do fornecedor, né? Porque os meses que eu fiz o levantamento é na entre safra, então hoje o açaí está bem caro. Hoje está mais caro do que em setembro, outubro e novembro do ano passado, ok? Então, boa noite aí para quem eu não cumprimentei, né? Boa noite, Lohan, boa noite, Egito, ok? Os demais eu já cumprimentei. Então, a gente está fazendo aqui uma DRE de uma consultoria de uma empresa que eu fiz lá em Castanhal, ok? Então, qual era o grande problema dela? É custo variável, 78, quase 80%. E o custo fixo dela, 5%. O custo fixo dela, bem baixo, que ela não tinha empregada, né? Que mais? Ela não pagava aluguel, porque era na casa dela, né? Que mais? Então, enfim, o custo fixo dela era R$ 385, bem baixo, ok? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então, aí você tem aqui, né? Você tem aqui o levantamento do custo fixo e custo variável. Muito bem. A partir do momento que você tem no seu cálculo o percentual de custo fixo e custo variável, a gente consegue trabalhar aqui a questão da formação de preços. Tá? Deixa eu só puxar isso para cá, ok? Vamos ver isso aqui para cá, né? Deixa eu puxar para cá. Bom, então olha lá. Na verdade, vamos lá, vamos supor que o custo da mercadoria seja R$ 10, certo? O custo fixo dela é 5%, ok? O custo variável dela é 78%, ok? Então, observa o seguinte, aqui ele está mostrando que esse produto ele é inviável, né? Do ponto de vista dessa tabela que a gente está trabalhando aqui. Essa tabela, ela só é interessante para uma empresa que tenha um custo fixo baixo, custo variável mais baixo, para que ele possa ter uma margem de trabalho. Tá? Então, eu só vou voltar aqui, ok? Eu só vou voltar aqui, deixa eu puxar para cá aqui, deixa eu interromper, que eu quero conversar uma coisa para vocês, tá? Qual foi a vantagem para a gente analisar a margem de contribuição? Que a margem de contribuição
preço de venda variável e menos custo variável unitário, certo? Então, a margem de contribuição dela era o preço de venda de menos o custo. Só que o custo dela, a gente calculou pela quantidade de bacias que litro de açaí custava R$ 10, ok? R$ 10. E na época que ela estava vendendo o açaí dela é bom, tá? Eu tomei o açaí dela, o açaí médio, ela vendia a R$ 15, ok? Então, olha só, o açaí dela, ela vendia por 15 e ganhava, e custava R$ 10. Aí você fala, pô, ela está ganhando R$ 5 em cima de cada litro de açaí, ok? Só que aí, por exemplo, quando alguém comprava lá no bairro, ela dava para um vizinho dela entregar o açaí de bicicleta. E esse menino ganhava R$ 1 por cada entrega que ele fazia, ok? Então, quando eu fazia entrega de bicicleta, ele ganhava R$ 1. Isso significa que da margem de contribuição dela de R$ 5, R$ 1 ia para o menino que ia entregar. A maioria era entrega lá no bairro, de bicicleta. Então, a margem de contribuição caiu de 5 para R$ 4, correto? Toda vez que ela vendia, a maior parte dela era de um aplicativo. Tá? Lá no interior tem um outro aplicativo, eu até nem lembro mais, vou ter que puxar no meu relatório. Eles têm iFood, tem 99, não, tem aquele iFood, tem o... Lá eles não têm, o mais famoso é o iFood, mas tem um outro aplicativo que é mais famoso do que o iFood. Ok? Eu vou até Professor, depois... Oi. essa entrega que o rapaz fazia é entrega por litro, né? Era por litro. Não, Que não dá, era que por dá um, litro. Era porque vai dar por R$ 1, né? cliente. Não, era por cliente. Se o cliente comprasse 2 litros, ele ganhava R$ 1. Não era por litro de açaí. Era por viagem que ele fazia. Entendeu? Ok? Pois é, se o cliente pedisse 2 litros de açaí, ia dar 30, aí ele ia ganhar então o lucro dela seria 14,50 em cada litro, entendeu? Não, Eu acho que é por litro. presta atenção. O custo do açaí era R$ 10. Então a margem de contribuição é 5, porque ela vendia por 15, mas cada litro Sim, custava para ela R$ 10. Então a margem de sim. contribuição era R$ 5. Tem outro problema ainda que eu não te falei. A venda dela era feita por aplicativo, tá? Eu vou até depois dar uma olhada que no interior tem um aplicativo mais famoso do que o iFood, tá? Esse aplicativo cobrava 25% do total. Então, 25% de R$ 15 é R$ 3,75, tá? R$ 3,75. Então, R$ 3,75 mais R$ 1 do menino é 4,70. Ela ganhava 25 centavos. Vocês estão entendendo? 25 centavos. Quer dizer, ou seja, ela estava tendo praticamente elas por elas. Por quê? Porque o preço que ela estava adotando de R$ 15 não dava para bancar os custos variáveis. O custo fixo, apesar de ser baixo, ok? Ela estava meio que trocando 6 por meia dúzia, entendeu? Então, vamos voltar aqui na planilha, embora ver o seguinte, tá? No mês de agosto, espera lá, no mês de agosto, ela faturou 7 mil, ok? Então, ela teve um custo de R$ 6.000, tá? O custo total foi 83%, ok? Então, olha lá, ela teve aqui um resultado de R$ 1.100. Em setembro foi 1.200. Em Professor, não estou outubro... visualizando a sua planilha, desculpe. Ah, não, é porque eu tirei. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na planilha, tá? Então, veja aí se chegou, veja lá, Tá ok agora. ok? Então, ó, em agosto, ela faturou 7.200, mas ela teve um custo total de 6.000. Então, ela teve aqui um lucro de R$ 1.100. Está vendo aqui, 1.100?
1.100, tá? Em setembro, ela teve um faturamento maior, de 8.000, só que ela também teve um custo maior, ela teve um lucro de 1.200. Em outubro, ela faturou bem mais, 10 mil reais, só que o custo subiu para 9.600 e ela teve um lucro de 798. Quando foi em novembro, ela teve um faturamento de 8.400, ela teve uma despesa de 8.900, ela teve um prejuízo de R$ 450. Vocês entenderam? Tá? Ok? Deixa eu conversar aqui com você. Então, olha só. Quando você faz um levantamento financeiro na empresa, você está trabalhando com números, né? No caso dela, foi muito bom, porque ela era muito organizada e todos os números são números reais. Esse número que eu coloquei são números reais, tá? Então, ela não tinha ideia se estava tendo lucro ou prejuízo e ela não sabia qual era o lucro e qual era o prejuízo. Então, só que é o seguinte, é uma senhora, ela é uma dona de casa, ela tem um filho, o marido dela trabalha numa fábrica, numa empresa de calçados lá em Castanhal, tem um salário fixo, só que ela trabalha de manhã até o meio-dia só, ok? À tarde, ela não trabalha à tarde. Ela acorda às 5 horas da manhã, ela que faz todo o processo do açaí, inclusive ela segue rigorosamente os padrões de limpeza, o ponto de açaí dela é extremamente higiênico, ok? Ela faz o sistema de choque térmico para matar as bactérias, ok? Que eles chamam de o quê? Branqueamento, né? Ela tem todo um processo, e aí ela descobriu que em agosto ela teve um lucro de 1.100, setembro 1.200, outubro 1.000 e pouquinho, quando foi em novembro, ela teve prejuízo, entendeu? É por isso que o litro do açaí hoje está caro pra caramba, né? Se você for analisar o litro do açaí hoje, pelo menos aqui no bairro onde eu moro, um litro de açaí custa R$ 25. Acho que é 25, R$ 22, R$ 25, do médio, tá? Por que isso? Porque o custo ele está muito alto, extremamente alto, ok? Pessoal, vocês entenderam aqui o que é uma consultoria financeira? Hein? Sim, professor. Tudo bem? A consultoria financeira é vocês utilizarem uma ferramenta e mostrar para o empresário o que está acontecendo com ela. É igual o Ari, né? Ele fez um balanço e ele descobriu que o grande vilão era que a gerente da loja da mulher lá estava tirando praticamente tudo. Aí ele falou, olha, tem uma solução, a senhora demite a sua gerente. Ok? Eles demitiram a gerente, só o fato de ter demitido a gerente, né, transformou o prejuízo em lucro. Ok? Então, o grande vilão, muitas vezes, dentro de uma empresa, são os custos, porque o custo, ele faz com que vá lá para cima, e isso tem um impacto muito grande no lucro da empresa. Ok? Professor, Oi. nessa situação, principalmente as pequenas empresas que estão começando agora, tem aquela noção de que está tendo uma vantagem muito grande porque está vendendo seu produto e, na verdade, o que pode estar acontecendo é essa noção, né, de não saber o custo do produto dele, né? Para saber se realmente está lucrando, tendo uma lucratividade boa, né? Na verdade, Anderson, isso que você falou é o grande nó, é o grande problema dos empresários, né? O que acontece? A maioria dos empresários, pelo menos esses que eu tenho feito consultoria nos interiores, principalmente, eles não anotam nada, não anotam o que está vendendo, não anota os custos, entendeu? Então, se você não sabe qual é o custo que você tem, você não sabe se você está tendo lucro, entendeu? A maioria
está trocando 6 por meia dúzia, e muitas vezes a pessoa trabalha e não vê o dinheiro. Por quê? Porque a formação de preço dele está errado, ok? Então, para você ter uma formação correta de preço, você tem que saber realmente qual é o seu percentual de custo fixo e custo variável, ok? Sim, ok. Pessoal, tudo bem, pessoal? Beleza? Tá? Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou só anotar aqui quem tá participando, ok? Deixa eu só fazer aqui o controle da chamada. Vou E pegar aí, aqui professor, o senhor vai colocar uma planilha dessa na plataforma Vou, lá? vou colocar. Só que eu vou zerar uma Tá ok. planilha, vou colocar uma planilha zerada para vocês, tá? Tá bom, então. Vocês podem usar a planilha nas empresas que vocês estão fazendo consultoria, entendeu? Sim. É, Deixa eu só anotar aqui, só um minutinho, pera lá. Ok? Então tá, eu vou ver se eu pego uma planilha zerado, vou colocar na plataforma, dê uma olhada na planilha, manuseiem ela, ok? Tem alguns lugares que vocês não podem mexer, que ele tem fórmula, ok? Então, onde tiver fórmula, não mexe. Se você clicar e não está acontecendo nada, é porque não é para acontecer nada mesmo, ok? Por exemplo, lá em cima, custo fixo, custo variável, e o percentual, ele já vai dar o resultado. Você só tem que mexer onde está a célula liberada, ok? Porque senão vocês podem tirar a fórmula que está na planilha, ok? Então, eu já fiz aqui o meu controle. Hoje, Vlander, Lucas Egito, Anderson, Lucas Faro, Marco Antônio, Marcos Aurélio, Pedro Victor, Lohan Silva. Tá bom? Ok, pessoal? tá ok, Então, professor. boa Ok, noite a professor. vocês. Boa noite a vocês. Boa noite, professor. E a gente vai se falando. Bom final de semana. Se cuidem. Valeu, Se professor. cuidem aí, tá, pessoal? E a gente vai se falando, tá bom? Tá ok. Igualmente, professor. Boa Boa noite. semana. Até Um grande segunda. abraço. Tchau, tchau. Grande abraço, professor. Até fim de semana. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.